Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje celebramos o 30º domingo do Tempo Comum. É também o Dia Mundial das Missões. Quero dar os parabéns ao coro pelo facto de terem escolhido este cântico muito apropriado. É também o dia em que somos convidados também a celebrar a nossa fé de cristãos neste domingo. E por isso, para todos vós que estáis aqui, apesar deste tempo que nada convidativo, apesar de todas estas situações e desta hora que não é a melhor, ainda bem que estás aqui. Também uma saudação para aqueles que estão longe e que querem também ficar perto através desta transmissão. Vamos dar conta também daquilo que não esteve bem, por isso confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Christ.
Muitas vezes, diz o Marcelo que está em São Paulo a acompanhar a nossa transmissão, perdão, Senhor, se não somos humildes em nossa vida. Perdão, Cristo, se não temos a humildade do publicano. Perdão, Senhor, se não damos testemunhos do teu amor humilde. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, aumentai em nós a esperança, a caridade, a fé, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Ben-Sirá. O Senhor é um juiz que não faz acepção de pessoas. Não favorece ninguém em prejuízo do pobre e atende a prece do oprimido. Não despreza a súplica do órfão, nem os gemidos da viúva. Quem adora a Deus será bem acolhido, e a sua prece sobe até às nuvens. A oração do humilde atravessa as nuvens e não descansa enquanto não chega ao seu destino. Não desiste até que o Altíssimo atenda para estabelecer o direito dos justos e fazer justiça. Palavra do Senhor. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu. Livrou-os de todas as angústias. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva-os de ânimo abatido.
O Senhor defende a vida dos seus servos. Não serão castigados que nele confiam. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vinda. Na minha primeira defesa, ninguém esteve a meu lado, todos me abandonaram. Queira Deus que esta falta não lhes seja imputada. O Senhor esteve ao meu lado e deu-me força para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todas as nações a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 estava em Cristo reconciliando o mundo consigo e confiou-nos a palavra da reconciliação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola. Para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orarem. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim: Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Também uma saudação para aqueles que nos acompanham em direto, particularmente para o Paulo, que está na Noruega e que é nosso conterrâneo aqui de Travassou. Já não é a primeira vez que a gente se encontra através destas tecnologias. E quem diz o Paulo, diz todos os outros, a começar pelo Marcelo, que esta semana fez anos, também passando por outros imigrantes nossos de outras paróquias que eu tenho e que também costumam participarem nesta mesma celebração assim deste jeito. Neste dia de chuva, neste dia cinzento, dou-vos as boas-vindas e também agradeço o esforço que fizestes, porque ao fim e ao cabo a hora que é, vir atrasado por causa de um batismo em Os da Ribeira e ainda por cima de facto com este tempo, estas coisas não são feitas para tirar nenhum mérito, nem desmérito, até porque não podemos cair na tentação de fazer aquilo que o outro fez. O outro, o fariseu. E, aliás, eu tenho a impressão que a este propósito, aqui o nosso amigo Marcelo, que está na América do Sul, no Brasil, diz: o Evangelho de hoje é provocador. Jesus conta uma parábola que escandalizou os seus ouvintes, pois coloca o publicano no templo, lugar de pureza. A lei não permitia que ele entrasse ali, mas Jesus entende que justamente ali é o lugar dele. Todos temos dentro de nós, diz ele, um fariseu e um publicano. É bom cumprirmos a lei e fazer tudo direitinho, como o fariseu. Mas o melhor ainda é reconhecer que tudo isso só tem sentido se nos aproxima de Deus e dos irmãos. Que sejamos leais como o fariseu, mas sobretudo sábios e humanos como o publicano. Olha, quase que me apetecia dizer que já estava feita a homilia, porque de facto está muito bem feita esta observação. Confesso que era também por aqui que eu queria entrar. E agora tenho que fazer uma reciclagem para não estar a dizer a mesma coisa, ou então se digo que vou dizer de outras palavras. De facto, o problema aqui deste nosso amigo fariseu, sabem que os fariseus, naquela altura, eu já o disse aqui, tinham fama e proveito de serem pessoas praticantes. Eram mesmo praticantes. O problema é este. É que, além de ser praticante, só para terem uma ideia do que é um fariseu naquele tempo, já os que foram comigo e os que foram com outros a Israel, a Terra Santa, lembram-se, e nós mesmo sem ir lá, a gente vê na televisão, que há uns indivíduos que chegam junto, a gente vê isto, porque é ao ar livre, junto do Muro das Lamentações, e fazem aquelas orações em que eles andam, em que eles rezam mais ou menos assim, e no fundo o que é que eles são? Eles são mais ou menos aquilo que o padre é. Porque assim como o padre, eu vou ter com o padre ou com quem aponta as intenções da missa e dizem assim: ó, padre, olha, celebra a missa em tal dia por minhas intenções. Eles fazem o mesmo. Não é missa, claro, que eles são judeus, não são cristãos, mas no fundo, aquela gente que a gente vê junto ao monte, estou sempre com o monte, junto ao Muro das Lamentações e que estão a rezar por aqueles que encomendaram as orações para a sua família. Portanto, rezam por eles, com certeza, como eu rezo também pelos meus, mas eles rezam pelo povo que dão assim o estipêndio, os emolumentos, que servem de alguma maneira para compensar o trabalho que eles têm e as estruturas e por aí fora. Portanto, ao fim e ao cabo, o problema não está aí. O problema não está em eles serem aquilo que eram pessoas sabedoras da Tanakh. Tanakh, como sabem, é a Bíblia, como eles dizem em hebraico. Tanakh. Só que a Tanakh, a Bíblia, tem, como já disse aqui umas poucas vezes, mas deixem-me que eu insista nisto porque é muito importante. A Tanakh, a Bíblia deles, tem aquilo que a nossa tem, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A estes 5 livros, que nós chamamos Pentateuco, eles chamam Torá, que quer dizer a lei.
Quando a gente fala que é preciso cumprir a lei e estas discussões que volta e meia Jesus tinha com eles, a lei não era nenhuma lei de trânsito, nem tão pouco. Não era nenhuma lei a dizer que não... Era precisamente estes livros que eram tão importantes que eles consideravam até tão importantes que eles até diziam, é a nossa lei, é esta que está aqui. Ora, o problema dos fariseus é que, de facto, eles faziam isto e eram convencidos. O problema está aqui. Convencidos não é, olha, os gabarolas, mas é que eles tinham razão. Eles tinham razão porque eram mesmo aquilo que, de facto, as pessoas sabiam, que eram pessoas praticantes, pessoas que rezavam, pessoas que sabiam, pessoas que estudavam a Bíblia, pessoas que não só cumpriam a Torá, a lei, mas até, inclusive, às vezes davam-se ao luxo de colocar mais do que aqueles que lá estavam, aqueles mais mandamentos do que aqueles que lá estavam. E por isso é que eles... ora bem, mas para amar a Deus, isto é um exemplo. Para amar a Deus, a pessoa, de facto, tem que ir ao culto. Mas depois não pode dar mais tantos passos. Portanto, lá inventavam mais uma lei a dizer que não se podia dar mais tantos passos. E a questão estava aqui, era um bocadinho, um bocadão. Pessoas que muito regristas, era assim e não podia ser de outro modo e por aí fora. E depois é aquilo que o Tiago nos diz do Brasil. A questão é que a gente simpatiza com o publicano, coitadito. Mas o publicano era um ladrão. Eram aqueles que recebiam impostos. Mateus era um publicano ao princípio, antes de ser evangelista. O problema era este, é que de facto o publicano, que a gente simpatiza tanto, porque o outro era gabarola, mas o publicano era mesmo publicano, ele tinha negócios públicos. Ele, de facto, além de pedir o dinheiro que ia para o imperador, que estava em Roma, ele punha bem uma parte bem redonda no bolso. E, portanto, ele era uma pessoa impura. E não podia entrar na sinagoga, que é o templo puro, que é o templo, não podiam entrar. E se entrasse, tornavam o templo, que é puro, impuro. E é nesta questão toda, eu faço isto e aquilo, e para ali, e para acolá, eu não sou como aquele fulano que está ali e tal. E o problema estava aqui. O problema estava nas comparações. O problema estava na religião que ele praticava e que pensava que era a religião dos méritos. Olha, eu fiz isto, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, estudo a Torá, eu vou de facto não sei mais quantos, eu realmente sei estas coisas que os outros não sabem, não sei mais quantos. O problema estava aqui. O problema estava a pensar que pelo facto de fazer isto, tinha direito a um desconto lá em cima, falando assim nesta linguagem que todos entendem, e pronto, já que tu fazes isso tudo, pronto, e tal, e não sei o quê. E Jesus diz, nesta parábola, isto é uma história, mas nesta parábola, Jesus acaba por dizer, que era aquele que não prestava para nada, que era o ladrão, que era o publicano, que era aquele que era mesmo impuro, que era não sei mais quantos. A coragem que ele teve para se tornar puro, leva-nos de facto a outras conclusões. Às vezes são aqueles que, estando na situação em que se encontram, e às vezes numa situação irregular, são aqueles que nos dão lições. Lições e que lições. Nós, igreja, eu padre, e por aí agora cada um fala por si, deixamos muito a desejar neste aspecto. Senhor, olha que eu estive na missa e tal, que já cheguei aí à fase em que tu podes fazer um descontozito e tal. Saiu justificado, o publicano, com a graça de Deus. O outro saiu pior do que o que entrou, porque ao fim e ao cabo acabou por continuar a teimar aquilo que de facto nunca se deve teimar. As coisas que a gente faz para com Deus não é para depois ter dele outras coisas, porque Ele nos dá de graça, graciosamente. Que o Senhor Jesus, hoje, aqui e agora, nos ajude a tomar consciência também da fé que celebramos e da forma como a celebramos, para que não estejamos a pedir a Deus coisas que não se compram, nem se vendem, mas que nos ajude a entender que tudo isto é um banco, a nossa vida é um banco, que tem estes sacramentos e estas coisas boas para os pôr a render
ao serviço de quem não tem tanto. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Para a ressurreição dos mortos. Desculpem, deixem que eu não avance já, mas fica aí, Arlete, fica aí que é rápido. Eu gostava de partilhar convosco esta reflexão que o Marcelo também fez agora e que eu penso que é muito apropriada. O fariseu estava de pé, segundo o Evangelho. Na tradição judaica, até aos dias de hoje, estar de pé era a única possibilidade de orar olhando para Jerusalém. Repare que o publicano está de cabeça baixa. Ele não estava apto para olhar para Jerusalém, mas fez do seu coração uma manjedoura de Belém para acolher Jesus. E porque nem sempre acolhemos, porque há muitas coisas que a gente precisa, nós vamos agora apresentar ao Senhor as nossas intenções. A oração do humilde, dizia, penso eu que era a primeira leitura, atravessa as nuvens. À semelhança do publicano do Evangelho, peçamos ao Senhor que nos dê um coração capaz de fazer subir até Deus a nossa oração por todos os homens. E a cada pedido nós vamos dizer: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelo nosso Bispo e por todos os presbíteros, para que saibam acolher os pecadores, com bondade e sem discriminação, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos povos que sofrem fome e estão em guerra, e pelos que vivem na anarquia e na violência, para que Deus lhes conceda sem demora pão e paz, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos que anunciam o Evangelho de Jesus e pelos que, pela idade, já estão esgotados, para que o amor de Deus os reanime, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos doentes do corpo ou do espírito, e pelos idosos, os marginais e os rejeitados, para que encontrem amigos que os escutem, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos membros desta nossa Assembleia, para que, orando a Deus com humildade, possam voltar justificados às suas casas, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Senhor, que inspirais as nossas súplicas, atendei às orações dos vossos fiéis, que vos pedem com sincera humildade, por todos os homens a quem quereis salvar, e tendo compaixão de todos eles, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Já sabem, como eu disse há pouco, que como hoje é o dia das missões, o ofertório não fica na nossa paróquia, mas é para as missões.
ao Senhor, e o mundo cantará a vossa glória. Aleluia. Deixai-nos, Senhor, para a terra inteira. Mandai-nos, ó Senhor, e o mundo cantará a vossa glória. Aleluia. Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna e na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e bebei.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja aqui presente em Travassou, de toda a Igreja Universal dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos vossos servos, nomeadamente a Gracinda Pinheiro da Silva, no 6º aniversário do falecimento, e de todas as outras intenções que nós temos. A todos os que partiram à nossa frente, admiti-os a todos na luz da vossa amizade. E tende misericórdia de todos nós. E dá-nos a graça, Senhor, de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São Miguel, nosso padroeiro, e todos os outros que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Com confiança, rezemos ao Pai a oração dos filhos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, desculpem, Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
pena aqui não dá, senão... Foi tão longe o publicano que chegou perto do Senhor, pois ao reconhecer o seu engano, ele agiu com muito amor. Ninguém é melhor que ninguém, nos lembra hoje Jesus, pois ser cristão é ir sempre além para carregarmos a nossa cruz. Hoje é o dia das missões e não há missão sem humildade, de fazer que todos os corações possam viver em fraternidade. E termino dizendo nestes versinhos que o vosso belo coral é um exemplo. Seus cantos são como os caminhos que fazem o publicano glorificar no templo. Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tenham muita paciência, mas hoje precisamos falar um bocadito. Eu começo por dizer às pessoas que têm Facebook, já sabem certamente, mas quem não tem, apesar destas coisas vão sendo divulgadas, nós vamos ter, de facto, no dia 1 de novembro, algumas alterações na ida aos cemitérios. E no dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, às 9 horas vamos ter precisamente, eu vou ter as celebrações no cemitério de Espinhel, depois às 10h15 no cemitério Além do Rio, que apanha Casal de Álvaro, Oronha e Casainho. Esse mesmo cemitério será as cerimónias lá às 10 horas. Depois às 11, atenção, há aqui uma mudança, às 11h15 será em Ois da Ribeira, 11h15 em Ois da Ribeira, com a celebração na igreja e depois a ida aos cemitérios. Depois às 14h30, que era Ois da Ribeira, mas já que é agora às 11h15, às 14h30 será em Paradela. E depois às 4h30, já quase a entrar na noite, às 4h30 será aqui em Travassou. Depois, na quinta-feira, no dia 2 de novembro, será às 7 da noite, na Piedade. Relativamente a esta semana, eu chamo-vos a atenção, sobretudo, e já agora, desculpem, para dizer que o importante, nós temos aqui a missa na quarta-feira, dizer também que, esqueci-me do papel, que na quinta-feira
eu celebro em Casal de Álvaro. Na sexta-feira celebro uma missa em Oz da Ribeira às 7h30, depois, e era para aqui que eu queria convidar-vos, se puderem. Como sabem, há uma organização de jovens a nível interparoquial das minhas paróquias, Travessou, Oz da Ribeira, Espinhel, Paradela, e de facto eles estiveram a pensar em fazer uma oração a Nossa Senhora no dia 28, que é sexta-feira. Já que estamos no mês de outubro, mês de Nossa Senhora, se o tempo ajudar, vamos fazer uma procissão na Piedade e depois regressamos à Capela da Piedade, que é uma capela, para quem não conhece, é mais larga do que comprida. E a ideia é entregar o nosso esforço, o nosso trabalho, as jornadas mundiais da juventude, com a presença do Papa, e entregá-las a Maria, para que, de facto, a Mãe de Jesus, para que nos ajude, tal como o Filho, a fazer a vontade do Pai. E então, de facto, os que quiserem e puderem, podem realmente ir a essa procissão, que vai começar junto da Capela da Piedade, no dia 28, e depois, no final da procissão, fazemos a Eucaristia. Sabem que a missa é composta por duas partes. A primeira parte é a palavra. Durante a procissão, lemos a palavra. Depois, ao chegar à capela, fazemos a Eucaristia. Com os dons, bendito seja o Senhor, Deus do Universo, e avançamos a partir daí. Que é a maneira que nós encontramos para fazer as coisas com uma certa dignidade e para apresentar à Senhora, Nossa Senhora, a ideia é que todos... para que as jornadas não sejam apenas para receber jovens, mas também sejam um tempo de oração. A ideia é um bocado essa, 28. Depois no dia 29 é sábado, se quiserem, sei que há muitas coisas, uma delas é aqui também, com os escuteiros, que estarão no Salão da Banda. Depois também sei que vocês também têm... Sim. Mas isso é só no dia 6 de novembro, que é no dia do aniversário da Irmandade. Aqueles que se inscreverem vão também, portanto, a um restaurante aqui da Terra. É da Terra, não é isso? Para de facto lembrar isso. E depois no sábado e no domingo são as horas habituais, as missas habituais que queria dizer. Eu pedia... desculpa. Sexta-feira às 9 da noite, obrigado. 9 da noite. Teresa, a Teresa faz parte da festa que foi feita no lugar de baixo, na Senhora do Amparo. Eu pedia-lhe que ela fosse o mais curta possível, porque já vi que está muito completo aqui as contas, mas estas contas também, como vão ser publicadas no Facebook e como vão ser afixadas também no placar, é só o essencial, Teresa, se conseguires. Então tivemos uma receita de 35.948 euros de agosto de 2020 a agosto de 2022. Nas despesas, tivemos uma despesa de 1.350 euros no aluguer de tendas para eventos, demos um donativo em material de proteção de Covid às associações de Travessou e Oz da Ribeira, Patronato, Jardim Social e Arcor, no valor de 485 euros. Tivemos um investimento no bar de 3.476 euros em aquisição de pratos, armários e uma série de coisas. Fizemos uma reposição de um assalto que nós tivemos em setembro de 2020 em bebidas, no valor de 3.634 euros, em despesas de flores para a missa do dia 15 de agosto de 21, 425 euros, mais flores para a procissão de maio, 98, concertinas Feira Rural, 350, depois desculpa, Teresa, reparem que estamos a falar da festa que foi cá, mas também daquela festa que era para ser feita e não foi feita, mas que houve algumas despesas, nomeadamente com a missa, essas coisas todas, por causa do Covid, essas coisas todas. Portanto, aqui... Pronto, cartazes e t-shirts 780, efeitos para a rua 486, aquisição de uns candeeiros decorativos para a capela 216, flores para a capela
para a festa 2022, 550 euros, licenças da Diocese 335, direitos de autor e luz e som 1435, aluguel da roupa dos anjos à Irmandade dos Santos Mares 200 euros, conjuntos e banda de Pinheiro 20.350 euros, almoços e jantares com os grupos musicais 785, depois um jantar com os elementos da comissão e pessoas que nos ajudaram 600 euros, um donativo ao grupo Coral pela participação da missa de 2021 100 euros, honorários ao seu padre 165 euros 2021 e 2022, tivemos um total de despesa 35.820, um saldo positivo 128. A Comissão quer agradecer à Junta de Freguesia de Travassou, à União de Bandas de Águeda, à Câmara Municipal de Águeda, zeladoras da Capela Senhor Dom Paro, às pessoas que ofereceram as flores para a capela, os lesos para o exterior, tijoleira para revestir o bar, uma chaminé exterior e outras coisas, enfim, afim. Às pessoas que emprestaram as casas para guardar o recheio do bar e vestir os anjos, um agradecimento muito especial a todos que nos ajudaram na colaboração do bar e nos eventos que organizámos, pois só assim foi possível fazer a festa sem fazer peditório pela freguesia. A Comissão de Festas 2020-2022, Carlos Pires, Teresa Silva, Vítor Fernandes, Paulo Tavares, Valdemar Santos, Joaquim Coelho, Paulo Morgado, Ricardo Almeida, Jorge Lopes e Mário Jorge Pires. Falou a Teresa Silva. Falou a Teresa Silva. Não sei se estão a perceber aqui, de facto, estas contas, mas é sempre a esgalhar. Pronto, como o seu padre disse, isto vai ser afixado e vai ser publicado na página da paróquia. E pessoal. Tá? Tá. Bom dia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Não se esqueçam que no próximo domingo nós todos vamos dormir mais 1 hora. Quem é amigo? E bem paz, que o Senhor vos acompanhe. São